Isso é verdade. Não são todos os livros apócrifos que eram de teor judaico e que seriam dignos, são dignos de terem entrado no cânon, mas não entraram. Né? Sim, há livros apócrifos que trazem um teor mais herético, no sentido pagão da palavra. Né? Embora, de fato, há livros que têm razão de não terem entrado no cânon. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas é necessário concordar, convir que outros livros, que o problema não era um teor herético no sentido de pagão, mas por ter um conteúdo judaico, por ter características do povo hebreu, foram tirados do cânon, ou seja, não foram incluídos no cânon, justamente por uma intenção tendenciosa para manter talvez um aspecto mais universal, que não caracterizasse muito a parte judaica. Bom, nós estamos aqui com a segunda parte dos livros apócrifos. Sou o Rabino Yosef Baruch trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal, e agora com livros apócrifos, a parte 2. A parte 2, como nós mencionamos aqui, nós vamos estar trazendo alguns livros, vamos estar comentando alguns livros aqui, que até hoje têm grande importância para Am Israel, para o povo de Israel, para o povo judeu. Traz muitas informações, nós vamos compartilhar algumas delas aqui, por isso já peço a você que você compartilhe esse vídeo, você dê um like aqui, deixe o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não deixa passar essa oportunidade, faz agora, isso é muito importante aqui para o nosso canal, muito importante para o nosso trabalho, e se você aqui não é inscrito, se inscreve e aciona o sininho para que você possa receber as notificações. Assim você vai estar sempre recebendo notificações do nosso trabalho aqui, dos nossos vídeos. Nós temos também aqui o planinho de membros. Você pode se tornar aqui um associado do nosso canal, membro do nosso canal, que vai ser um parceiro nosso aqui, investindo na propagação da palavra do eterno nosso Deus. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, ao conhecimento para o Hashem. Bom, nós vamos iniciar aqui agora esse nosso shiur de hoje, e no primeiro que nós fizemos dos livros apócrifos, algumas pessoas vieram e criticaram e falaram que, não, os livros não são só apócrifos, ou seja, não entraram no cânon só porque tinham teor judaico, mas porque realmente tinham assuntos contraditórios à essência das escrituras. Isso é verdade. Isso é verdade. Não são todos os livros apócrifos que eram de teor judaico e que seriam dignos, são dignos de terem entrado no cânon, mas não entraram. Né? Sim, há livros apócrifos que trazem um teor mais herético, no sentido pagão da palavra, né? Embora o cristianismo considera parte do judaísmo ou o judaísmo como herético. Tá? Então, quando a gente vai falar de heresia, tem que até saber que critério está sendo usado. No caso aqui, o critério cristão não vale, não funciona, não é o padrão para ser estabelecido. Né? Mas nós vamos entrar aqui agora nesse assunto tão importante. Tenho certeza que vai acrescentar mais ao conhecimento que vocês já adquiriram, que vocês já têm do assunto, ok? Então vamos lá. A gente sempre compartilha aqui com vocês o nosso material que preparamos e sempre também trazendo para vocês essa informação tão valiosa sobre a nossa ZIL, a nossa Zet Yosef Yeshiva University, que é a nossa escola judaica, onde você tem a oportunidade de conhecer, de estudar mais as escrituras dentro do seu conteúdo original, dentro da língua hebraica, do comentário dos sábios de Israel. E agora, nesse mês de novembro, né, nós prorrogamos a nossa promoção
de Black Friday. Então, você tem a oportunidade de se inscrever aqui no nosso curso e não pagar a matrícula. Então, assim, além de você ter aqui mais informação na descrição, você entrando aqui na descrição do nosso vídeo, você vai ter o contato com a nossa secretaria e vai ter todas as informações disponíveis para você. Então, não perca tempo, aproveite essa promoção. Olha só, é muita procura, muita gente procurando a nossa escola. Tem sido uma brachá muito grande ter um número de alunos maravilhosos que têm estudado, que têm compartilhado, que têm se dedicado e têm sido de grande valor. Então, não deixe passar a oportunidade. Entra aqui em contato com a nossa secretaria e garanta já o seu espaço para esse ano que vem agora. Estaremos iniciando o ano com turmas novas e olha, a procura é grande, não deixe passar o tempo. Esperamos por vocês para participar aqui da nossa escola, a nossa ZIL, Azeit Yosef e Shiva University, ok? Aguardamos vocês. Então, aqui na descrição do vídeo vocês terão todas as informações. Mas vamos lá, sem perder tempo, nós vamos entrar aqui no nosso material apócrifo, segunda parte. Nós vamos falar sobre os segredos e cuidados necessários. Como já mencionamos aqui, parte desses cuidados é justamente saber, entender, e eu já vou dar a dica aqui para vocês de qual caminho a gente pode seguir, quais são os livros que seria bom você dar uma atenção, não sair lendo tudo, claro, mas de alguma forma selecionar esses livros. Bom, na nossa introdução, eu quero dizer que é importante dizer aqui que há livros que foram considerados apócrifos por serem de fato contraditórios à essência das Escrituras, como falei antes, opostos aos textos inspirados. De fato, mereceram serem excluídos do cânon, mas outros foram deixados de lado, não era porque só tinha, porque teriam um conteúdo herético pagão, mas porque tinham um conteúdo judaico muito forte. E isso não era interessante para o cristianismo. Isso é fato, tá? A igreja, nos concílios, elegeram livros como o primeiro e segundo Macabeus, Judite, Baruque, Jubileus, ou seja, mesmo com um teor judaico, esses livros foram incluídos. Porém, na Reforma Protestante, Martinho Lutero os excluiu por causa da sua judaicidade. Tá? Como ele mesmo disse a respeito até mesmo da carta de Tiago, que está incluída no cânon. Aí, quando você abre a sua Bíblia, a carta de Tiago, que Martinho Lutero disse sobre essa carta? Sobre essa carta? Ele considerava uma carta de palha. E sabe por que ele considerava uma carta de palha? Porque a carta de Tiago tem um teor judaico muito forte. Ou seja, graças ao bom Deus, ela não foi tirada do cânon. Os ensinamentos que existem na carta de Tiago, a carta de Tiago fala de Gimilut Hassadim, atos de bondade. Ela fala sobre o Lashon Hará, sobre a língua maliciosa. Ela fala sobre o verdadeiro teor das Escrituras, que é o temor a Deus e a guarda dos mandamentos. Qual é a verdadeira religião para com Deus? Que é auxiliar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster, se afastar da corrupção do mundo. Ou seja, o teor dela é extremadamente judaico. Quase não entrou. E Martim Lutero considerou essa carta como uma carta de palha, porque como a salvação é pela fé, é pela graça, aonde na aplicação irresponsável desse tema as pessoas são levadas a entender que ela não precisa fazer mais nada, ela não precisa cumprir nada, porque tudo já foi cumprido por Yeshua e por Jesus, e ela agora está livre da lei, como se a lei fosse uma maldição. Todas essas más interpretações que a gente pode considerar como um lixo, né? Porque fere, porque a essência das Escrituras, a igreja, né? A igreja, eu digo, o cristianismo, o sistema religioso cristão, lá desde o Vaticano, lá atrás, lá desde Constantino, e que permeia até hoje dentro das igrejas, até mesmo evangélicas, é essa teologia falsa, né? Manchada de que você não precisa fazer mais nada agora, tudo é pela graça, né? Ou seja, você está fora, você é tirado a responsabilidade dos seus ombros de você cumprir qualquer coisa.
Eu estou sendo bem genérico mesmo, que bem, estou generalizando mesmo, né? Porque é de fato assim, né? Por mais que não precisa ter comedir as palavras, porque não é bem assim, é assim mesmo, é assim mesmo. Porque às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas, não, o teólogo tenta dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas não é não. É de fato como é. E é por isso que a gente está vendo o que estamos vendo hoje. O que estamos vendo hoje, a cristandade ruindo por causa desse tipo de conceito. Ou seja, as portas abertas para todo tipo de coisas ruins, pagãs, ofensivas às escrituras, em nome de uma graça que eu chamo de graça irresponsável, não porque a graça de Deus seja irresponsável, não é isso. A graça de Deus é maravilhosa, mas a graça que os homens idealizaram. Essa é uma graça irresponsável, aonde o homem não tem responsabilidade com nada. É só ele dobrar o joelho dele, pedir perdão, e ele não precisa cumprir mandamento nenhum. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque a inclusão ou a exclusão dos pergaminhos, elas também passaram por quase um critério parecido. O que é conveniente para a igreja? O que é conveniente para o cristianismo daquele tempo, né? Estou falando daquele tempo lá. Então isso foi acordado, isso foi determinado. E o que ficou à parte, o que ficou à margem, foi literalmente marginalizado, né? Ou seja, não é digno de crédito. Cuidado. Então, como eu falei aqui, existem livros? Sim, existem livros que o seu teor não era um teor que se harmonizava com as escrituras. Eles tinham que ser excluídos mesmo. São livros que você pode até ler, mas você não vai dar confiabilidade, credibilidade e inspiração divina, porque realmente ele contém conceitos que não coadunam, não se harmonizam com o teor espiritual das escrituras. Agora, outros livros que foram excluídos só por causa do seu teor judaico, só porque eles enfatizam a guarda dos mandamentos, só porque eles estão mais em harmonia com o conceito e ensinos judaicos, porque o cristianismo tem que ser universal, porque a mensagem do Messias tem que ser universal, então aí você vê uma grande tendência realmente de separar o Messias judeu do seu povo, a mensagem judaica do seu povo, os discípulos, os apóstolos que eram judeus do seu povo. E para alguns que, né, às vezes entram e comentam, mas você está trazendo muito para Israel, menos para Jesus, menos para Yeshua. Tinha que falar mais de Yeshua. Eu estou falando de Yeshua porque justamente o que aconteceu no meio da história foi isso. Separar as nações de Israel da fonte, afastar as nações de Jerusalém, levá-las para Roma. Esse foi o caminho da apostasia. Esse foi o caminho da apostasia. Eu tenho que falar para vocês, não importa quem venha falar aqui, ao contrário, eu tenho que falar para vocês que precisa retornar para Jerusalém, precisa voltar para as Escrituras como elas são. Tem que entender que todos os gentios foram enxertados na boa oliveira em Israel. Não há espaço fora de Israel. Você pode dar uma olhadinha depois nos nossos vídeos aqui, por exemplo, quando a gente fala das cartas a Apocalipse, o material que a gente fez sobre Apocalipse, quando eu vou falar sobre a Nova Jerusalém tem 12 portas, tem 12 fundamentos. 12 portas, 12 fundamentos com o nome das tribos de Israel, dos apóstolos de Yeshua, né, que são os seus talmidim, e as portas, o nome das tribos de Israel. Não tem nenhuma indicação para os gentios. Não tem uma porta dos gentios? Por que a Nova Jerusalém tem 12 portas somente, com o nome das 12 tribos de Israel? Porque você, como gentio, está enxertado em Israel. Tem que ser, porque Deus quis assim. Então, essa coisa de que a igreja é outro povo, isso é totalmente isso eu poderia chamar de herético. Isso eu poderia chamar de herético. Mas é lamentável que tantas pessoas ainda estão cativas de um ensino que começou em Roma, não com o Messias, não com os discípulos do Messias. Distorceram, mal interpretaram as palavras dos discípulos para dar ocasião à sua própria ideologia. Então, você que nos assiste aqui, você que tem colocado sua confiança, tem nos depositado a confiança, porque nós temos feito um trabalho com seriedade em trazer realmente as coisas como elas são, a verdade como ela é,
E você que tem buscado viver essa verdade, viva intensamente. Não importa as vozes que estejam do seu lado, não é? Se as pessoas não querem abandonar o que elas aprenderam, mesmo sendo errado, é uma questão, decisão pessoal. Mas aqui a gente está trazendo para vocês o que é verdadeiro, o que é a essência das escrituras e que você de fato precisa ter o carinho e a atenção para observar. Então, na nossa proposta aqui dessa segunda parte do Livros Apócrifos, é mostrar para vocês, sim, há livros que realmente eles têm que ficar de fora mesmo. Você pode até ler, você pode até, né, só para conhecer, mas para ter como inspiração divina, precisa sim do critério das Escrituras e você olhar realmente, calma aí, essa carta aqui, esse livro, o que que ele tem que se harmoniza com as Escrituras ou ele contradiz as Escrituras? Isso é importante, tá? E em especial quando a gente fala das Escrituras, a maior base mesmo dela é o que é chamado de Antigo Testamento, porque ali está a base de tudo, né? Quando a gente fala do Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, nós temos 4 evangelhos que contam a vida, a história do Messias e parte dos seus ensinos. As cartas são cartas, né, de vários teores dos apóstolos que ali tiveram e foram selecionados para estar ali. E o livro de Apocalipse, que é um livro profético, e Atos dos Apóstolos, que é uma continuação da história dos evangelhos. Mas então é só para a gente entender isso. Quando a gente vai para o chamado Antigo Testamento, que é o Tanar, né? Ali a gente tem a Torá, a palavra que foi dada por Deus diretamente para o seu povo, né? Nós temos ali os profetas, que no decorrer da monarquia de Israel e da história de Israel foram homens enviados de Deus, inspirados para falar as palavras de Deus. E os escritos que também contêm a inspiração divina. Então, aí está a nossa base, aí está o nosso fundamento, né? E é claro, quando a gente vai trazer a essência desse fundamento que é o Messias, né? Apontando sempre para o Messias de Israel e Yeshua de Nazaré. Bom, então aqui nós vamos trazer alguns livros que ficaram de fora do cânon, não foram considerados, né? E eu vou trazer alguns versos para vocês verem o conteúdo, né? O teor desses livros, para que você possa entender quanto de riqueza existe e foi desprezado e foi deixado de lado, tá? É claro que eu estou falando dos livros que eu vou falar aqui, que foram considerados apócrifos ou deixados fora do cânon. Eu estou falando do seu teor sério, né? Ou seja, dentro do judaísmo nós temos ali a parte, o livro, quando ele passa pelo o critério das escolas judaicas, do rabinato, para dar confiabilidade ao livro, não ser qualquer livro também de internet, que muita gente faz o que quiser, né? Às vezes na internet, né? A pessoa vai ali, pega, escreve e depois diz que é o livro. Não. Então vamos aqui, olha, já compartilhando com vocês, nós vamos iniciar, né, com o Sefer Adam Harishon, o livro do primeiro homem, né, que é o livro de Adão, né? Eu lamento muito porque na internet você vai encontrar o livro de Adão e Eva e às vezes tem uma mescla de coisas. Eu não sei como é que as pessoas não têm temor em fazer isso, né? Mas dentro da fonte correta, dentro da origem judaica, aí você tem informações muito valiosas. E esse livro, por exemplo, ele não entra no cânon, né? Ele não foi colocado no cânon judaico, porém é um livro que é estudado pelo povo judeu. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma parte desse livro, quando vai abordar sobre a criação do homem, né? Sobre a criação de Adão. E aqui eu trago para vocês uma parte do livro. Aqui embaixo você tem Sefer Adam Arishon, é o nome do livro, capítulo 1 e página 40, tá? Onde ele fala sobre criação de Adão e Eva, né? Criação de Adão e Rava, na parte que é ordem da criação do primeiro homem. E lá diz assim: e o homem foi criado na hora do nascer do sol, que é chamado Hanetz Hahamah. E assim foi a ordem da sua criação, né? O Seder Briato. Na primeira hora, Bashar Arishon, o pó do mundo foi acumulado. Na segunda hora, se separou esse pó, se selecionou esse pó. Na terceira hora, se criou os órgãos internos e externos e se fez um golem, ou seja, um boneco de barro.
Na quarta hora, ele insuflou nele o Nishmat Chaim, que é o fôlego de vida. E na quinta hora se pôs o homem de pé sobre os seus pés. Embora o Todo-Poderoso pudesse ter feito tudo isso em um só momento, como os outros seres criados do mundo, o Todo-Poderoso quis mostrar ao homem que ele estava fazendo algo muito precioso. O que você achou disso? Você, até então, você não tinha lido, talvez, nada desse tipo, né, de que Deus começou a fazer o homem no amanhecer, no Hanetz Hachamah, ou seja, quando o sol está despontando, e aí naquela primeira hora ele fez isso, na segunda hora ele fez aquilo, na terceira. Você até agora, eu acho que você não tinha ouvido isso, mas nós temos mais aqui uma outra parte do livro que eu quero compartilhar com vocês. Veja como Deus, inclusive os sábios de Israel vão dizer por que que Deus selecionou o pó do mundo, né? Porque justamente o homem sendo feito com partes do pó de todo o mundo, ou seja, são vários tipos de terra, né? Quando a gente vai olhar para a terra, a gente tem terra branca, terra preta, terra vermelha, terra amarela, né? Você tem terra cinza, você tem vários tipos de terra. E o homem foi feito na junção de todo esse pó do mundo para que acontecesse que, isso é o comentário dos sábios, tá? Quando o homem morrer, e não importa onde ele morrer, em qualquer lugar do mundo ele possa ser sepultado e a terra o receber, né? Ele não foi criado só de um barro vermelho, ou ele não foi criado só de um barro preto, né, ou branco, para que aonde ele morrer, ele possa ser recebido por qualquer parte do mundo. Mas vamos avançar aqui, temos uma outra parte também muito interessante. Essa já é a parte que vai falar sobre a criação da mulher, também aí, ó, Sefer Adam Arishon, que é o nome do livro, capítulo 1, página 42, criação de Adão e Eva, aonde diz Seder Abriatá Shel Haishá, né, a ordem da criação da mulher. Assim foi a ordem de sua criação, referindo-se à mulher. Estando o primeiro homem no Monte Moriá, o santo bendito seja, derrubou sobre ele um sono intenso. Estando imerso no sono, tomou uma de suas costelas do lado direito para fazer a mulher. Olha que coisa especial. Você não sabia que o homem foi feito no Monte Moriá, onde posteriormente Abraão ia sacrificar Isaac, onde Deus pediu que Abraão fosse sacrificar seu filho Isaac. Segundo a tradição, foi lá no Monte Moriá que Noé fez o sacrifício quando ele saiu da arca. Também no Monte Moriá é o lugar onde foi colocado o templo, onde foi feito o templo de Adonai. Porém, foi lá, no princípio de tudo, aonde Deus criou a mulher, né? Ali foi o lugar onde Deus fez a mulher. Ou seja, ali, estando o homem no Monte Moriá, Deus trouxe o sono sobre ele e ali ele criou a mulher. Olha que coisa especial. Você já conhecia isso? E isso está no livro de Adão. Então, assim, são informações, claro que não vai estar ali dentro do conceito da Torá, da Tanar, ali já literalmente, mas é um livro à parte, que não entrou ali como um livro do cânon, mas é estudado pelo povo judeu até o dia de hoje, mostrando detalhes da tradição, que isso foi passado oralmente, depois foi escrito, claro, e que se mantém até hoje, trazendo grandes informações do passado e revelações do mundo espiritual, né? Mas nós vamos avançar aqui, nós preparamos mais. Vamos lá. Bom, agora a gente segue para mais um livro que tem uma importância muito grande, embora tenha ficado de fora do cânon, ele se mantém como um livro com uma importância muito grande. É justamente Sefer Hanor, né? O livro de Enoque. Nós já mencionamos num trabalho que realizamos, tá? Você pode olhar aqui, olha, nós vamos dar indicação para você do livro de Enoque, inclusive foram dois vídeos, a primeira parte e a segunda parte do livro. Dá uma olhadinha aqui no nosso canal, se você ainda não viu o nosso vídeo, livro de Enoque, parte um e parte 2. Eu trago bastante coisas ali, muitas informações, detalhes do livro, tá? Nós não vamos trazer todos os detalhes aqui, mas lá você vai encontrar muito mais informações
sobre essa parte do livro de Enoque. Aqui eu vou abordar uma parte apenas para que vocês possam compreender o valor que existe nesse livro. Mesmo ele não tendo entrado no cânon, mas ele até hoje também é foco de estudo do povo judeu. E aqui eu trago alguns trechos. Sucedeu naqueles dias, quando se multiplicaram os filhos de Adão, os filhos do homem, e lhe nasceram filhas belas e agradáveis, e viram-nas os anjos, filhos dos céus, e cobiçaram-nas, e falaram um com o seu companheiro, dizendo: Eia, tomemos mulheres dentre as filhas de Adão, e venha nascer filho para nós. E disse-lhes Xamiasa, o maior entre eles: Eu temo que, ao fazer isso, recaia só sobre mim este grande pecado. Isso se harmoniza muito com o que está escrito, né, em Bereshit, em Gênesis. E responderam-lhe todos e disseram um juramento juramos todos, e uma aliança fazemos, que não abandonaremos este conselho, pois assim o faremos. Então juraram todos juntos e fizeram uma aliança, e eram todos anjos líderes. Desceram até Arades, que é o pico do monte Hermon, e assim chamaram o nome daquele monte Hermon, porque lá cometeram Herem, e fizeram aliança entre eles. Aqui você está tendo uma visão do norte da Galileia, né, a região de Israel, que é chamada Galil Elion, né, lá na fronteira, já quase com a Síria. Né, aí você tá vendo o Monte Hermon. Olha onde foi que esses anjos fizeram essa aliança, lá em cima do pico, né, que eles chamaram aquele pico lá de Arades. Né? Aqui embaixo você está vendo o território de Israel. Bom, Ve'ele, o Rimash, Mot Rashem, estes eram o nome dos cabeças deles. Shamiasa, este era o maior dentre eles. Orquivarmiel, Achiviel, Tamiel, Remuel, Danael, Ehezkel, Sharpuel, Asael, Armiras, Batrael, Hananiah, Zequivá, Shamshuel, Shartael, Turael, Yumiel, Arziel, e estes tomaram para eles mulheres e pediram para eles cada uma, e vieram a elas e se uniram a elas e ensinaram a elas feitiços, encantos e alquimias de raízes e árvores. E eis que engravidaram e nasceram Nefilim, os grandes gigantes. Sua altura era de 300 amot. E eles comiam tudo que trazia o homem, até que não permaneceu comida para os homens. E começaram a pecar com aves, animais e répteis e peixes, e comiam suas carnes e bebiam seu sangue. Então a terra se encheu de Hamás, de violência. Então veja que esses detalhes do livro você vai encontrar no Sefer Bereshit, em Gênesis, apenas dizendo que ao se multiplicar as filhas dos homens, viram os filhos dos homens que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, tomaram. Então, assim, aí vem a interpretação dizer que eram os filhos de Sete, não eram os anjos. Porém, o livro de Enoque traz a informação para a gente que era assim os anjos, eram os filhos de Deus ali, são os malachim que desceram. O livro de Enoque dá os detalhes disso. Agora você poderia dizer, mas como é que eu vou ter certeza disso lá? Ó, a carta de Judas, a carta anterior ao Apocalipse, diz para a gente que o livro de Enoque é verdadeiro, que o livro de Enoque tem valor de inspiração. E ele toma por base o livro de Enoque para trazer uma profecia do fim dos dias. Então, assim, vai excluir também a carta de Judas porque ela não tá, porque ela está falando do livro de Enoque? Esse é o critério? Faz o que então com o livro de Enoque? Se Judas menciona ele como um livro verdadeiro, né? Então aí o teólogo fica, não sabe o que dizer, né? Então, assim, aqui eu novamente vou falar para vocês, olha, o nosso vídeo que nós fizemos, a parte 1 e parte 2 do livro de Enoque, vou trazer vários detalhes, vários outros versos do livro. Acessa lá que você vai ter muito mais detalhes sobre isso, tá bom? Bom, aqui, na realidade, a gente está tratando com vocês apenas demonstrar que cada livro traz coisas muito importantes, né? Mesmo que tenha ficado de fora.
Bom, agora nós vamos falar sobre um outro livro muito importante para o judaísmo, que é o Sefer Yetzirah, atribuído ao nosso pai Abraão, tá? Como que Abraão recebeu da tradição de Sem, de Eber, que veio também de Noé, que veio de Enoque, que veio de Adão. O Sefer Yetzirah vai trazer detalhes da criação, por isso é chamado Sefer Yetzirah, o livro da criação. Embora a palavra Yetzirah, ela está conectada à tradução formação, mas é o sentido de toda a formação de tudo que existe, né? Ou seja, a criação do mundo, dos mundos, né? Vamos dizer assim. Bom, vamos aqui a alguns trechos do Sefer Yetzirah para que você possa saber o que contém ali. Essa é uma das partes, tá? O Sefer Yetzirah traz no capítulo 4, verso 7, também no capítulo 5, verso 4, e diz: Shiva Kochavim Baulam, Shabtai, Tzedek, Madim, Ramá, Noga, Kochav, Levaná. 7 planetas no universo. Shabtai, Saturno. Tzedek, Júpiter. Madim, Marte. Ramá, Sol. Noga, Vênus. Kochav, Mercúrio. E Levaná, Lua. Importante destacar que, nesse tempo, a Lua era vista como um planeta, não como um satélite natural da Terra. Shnei Masar Mazalot Baulam. Talê, Shor, Teumim, Sartam, Ariê, Ptulá, Mosnaim, Akrav, Keshet, Gedi, Dli e Dagim. 12 constelações no universo. Talê, Áries, Shor, Touro, Teumim, Gêmeos, Sartam, Câncer, Ariê, Leão, Ptulá, Virgem, Mosnaim, Libra, Akrav, Escorpião, Keshet, Sagitário, Gedi, Capricórnio, Dli, Aquário e Dagim, Peixes. Veja que ele traz para a gente tudo que é chamado zodíaco, ou seja, as 12 constelações, trazendo ali os detalhes do Sefer Yetzirah. Aí aqui você vê a Terra, a Lua e as constelações ao redor, ou seja, são as 12 constelações ligadas aos meses no calendário hebraico, literalmente, elas estão conectadas a cada mês hebraico, mas a gente coloca aqui para vocês também a representação delas no calendário gregoriano, tá? Para vocês saberem o que cada mês hebraico ali refere-se a qual mês no calendário gregoriano. Interessante aqui, só para poder ajudar na compreensão, imagina que ali o mês de Nissan, aqui, olha, Nissan, né? Março, abril. O que significa isso? Imagina Nissan do 1 até o 29. Então, a primeira quinzena de Nissan é a segunda quinzena de março. Melhor, para a gente poder deixar claro. O dia 15 de Nissan é quando termina março e inicia abril. Ou seja, o mês hebraico ele está sempre recebendo metade de um mês gregoriano e a outra metade, né? Uma metade final e outra metade inicial. Então, por isso que é equivalente, nunca é literal. Esse ano está caindo alguns meses igual, mas isso é um pouco raro, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos o que o mês do calendário gregoriano, qual o mês hebraico aí ele está equivalente, tá? Então, aí estão as 12 constelações, que é vista também no Sefer Yetzirah com detalhes. Isso você não vai encontrar em Gênesis, tá? Você não vai encontrar no Bereshit. O Sefer Yetzirah traz as Mazalot, Draco, Ursa Menor e Ursa Maior. Quando a gente fala Mazalot, estamos falando de constelações, tá, gente? Então, a constelação Draco, a constelação Ursa Maior, Menor e a Ursa Maior também é descrita no Sefer Yetzirah. Você vai encontrar essas mesmas constelações no livro de Jó, tá? Então, vamos lá. Eidim Nemanim Baolam, Shana, Nefesh, Ushnei Masar Chok, Shiva, Ushlosha, Pkdam, Betali, Vegalgal, Velev. As testemunhas verdadeiras no universo, o ano, a alma e uma lei de 12, de 7 e de 3. Ele os colocou no tele, no ciclo e no coração. Bom, são palavras um pouco enigmática para quem nunca estudou o Sefer Yetzirah, mas eu vou tentar dar uma explicação para vocês. A palavra tele que você vê aqui é uma das palavras mais misteriosas do Sefer Yetzirah. O termo aparece no Tanar, lá em Bereshit 27:3, como significado de espada ou algo que está pendurado, vindo do termo tala,
que pode significar aljava, onde se depositam flechas, que por sua vez ficam empilhadas, né? Um talal, também penduradas. A ideia de uma corda onde há pedras ou bolas penduradas que serve para caçar os animais, provavelmente Esav, Esaú usava uma dessas. Segundo muitos sábios cabalistas, o tele mencionado é o eixo imaginário em redor do qual giram os céus, como se as esferas celestiais estão penduradas. É atribuído o tele à serpente polar, que nós chamamos em hebraico de Nahash Bariach, mencionado no verso de Jó, capítulo 26, verso 13. Com seu espírito, os céus se acalmaram, sua mão traspassou a serpente polar. Olha lá o livro de Jó, capítulo 26, verso 13, você vai encontrar esse verso que eu coloquei aí. E a palavra lá, serpente polar, está falando de uma constelação, tá? Não é uma serpente verdadeira. Então, Nahash Bariach é o nome. Também no livro de Isaías 27, 1, você vai encontrar esse verso. Naquele dia, com sua grande e dura espada, Deus visitará e vencerá o Leviatã, a serpente polar, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão do mar. Ora, eu pergunto para você, será que isso aqui é apenas um tema espiritual? Nós vimos aí no verso de Isaías dois Leviatã, um chamado serpente polar e o outro chamado serpente tortuosa, e ainda o dragão do mar. Tudo isso é um reflexo, claro, do mundo espiritual, refletido nas constelações. Você não vai ter todos esses detalhes lá em Gênesis. Tá? Em Gênesis diz que no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas, as constelações, colocou elas como sinal nos astros. Mas e os detalhes? Como funcionam as constelações? Como é que se observa os astros? Os planetas? Então, todas essas informações foram passadas para Adão, e Adão, no próprio livro de Adão, tem as informações das constelações, e no Sefer Yetzirah, que vai chegar a Abraão, né? Todas essas esse conhecimento das constelações. Aqui eu mostro para vocês mais ou menos a constelação que é chamado Draco, né, que é o dragão. Nahash Bariach é o termo hebraico para ela, e aqui mais ou menos vendo todas as outras constelações é a constelação Draco. Você também pode olhar, olha, vou deixar aqui para você a indicação, tá? Aqui, olha, do nosso trabalho que fizemos aqui no nosso canal também, Astronomia Judaica. Vai lá, verifica aqui. Nós temos 3 partes da astronomia, do material que nós fizemos. Você vai ter muita informação sobre esse tema lá. Inclusive, a gente fala sobre a Nahash Bariach e qual seria, como a gente pode harmonizar ela para os últimos dias, né? Bom, o livro que nós vamos abordar agora é o conhecido primeiro e segundo Macabeus. Os livros dos Macabeus, que foram até introduzidos pela Igreja Católica, mas depois foi tirado por Martim Lutero, porque Martim Lutero foi pior nesse aspecto, né? Ele queria mesmo eliminar todo o rastreio de judaísmo que tivesse ali na Bíblia, tá? E o livro dos Macabeus mostra a bravura dos nossos sacerdotes daquele período. Eu coloquei aqui alguns versos só para contextualizar, para você que talvez nunca viu, tá? O livro dos Macabeus deveria estar entre Malaquias e o Novo Testamento. Entre Malaquias e o Novo Testamento, você encontraria esse livro ali e ele fecharia a história para você de uma maneira muito especial. Mas ao retirarem primeiro e segundo Macabeus, você fica com uma lacuna na história. Você não sabe o que aconteceu entre Malaquias e o Novo Testamento. Tá? Mas eu trouxe alguns versos aqui dos livros para vocês que vai dizer assim: após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um forte exército. Penetrou cheio de orgulho no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes com todos os seus pertences, e a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou as amarras. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus
e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo e que abandonassem suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas, profanassem os santuários e os santos, erigissem altares, templos e ídolos, sacrificassem porcos e animais impuros, deixassem seus filhos incircuncidados e maculassem suas almas com toda sorte de impureza e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nessa época que se levantou Matitiarro, filho de Johanã, João, filho de Shimon, sacerdote da família de Ioarib, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos: Johanã, João, apelidado Gadis, Shimon, alcunhado Tassi, Yehudá, chamado Macabe, Eleazar, cognominado Avaran, e Jonatã, chamado Afos. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína do meu povo e da sua cidade, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder dos seus inimigos. Matitiarro e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Sobrevieram enviados do rei a Modim para impor apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matitiarro e seus filhos permaneceram firmes. Matitiarro respondeu-lhes ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal acabara de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu Matitiarro e, no ardor do seu zelo, sentiu estremecer em suas entranhas. No ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem no altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Depois das guerras que houve, tomaram pedras intactas, segundo a lei, construíram um novo altar semelhante ao primeiro, restauraram também o templo e o interior do templo e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados, transportaram ao santuário, queimaram incenso no altar, acenderam as lâmpadas do candelabro para iluminar o templo, colocaram pães sobre a mesa, suspenderam os véus, terminando completamente seu trabalho. No dia 25 do 9º mês, que é o mês de Kislev, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício legal sobre o altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, de harpas, de liras e símbolos. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer no céu aquele que os havia conduzido ao triunfo. Prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de ações de graças e de louvores. Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e com pequenos escudos, consagraram as entradas do templo e os quartos nos quais colocaram portas. Reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado. Foi estabelecido por Yehudá e seus irmãos, por toda a Assembleia de Israel, os dias da dedicação do altar. Seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Kislev, isso com alegria e regozijo. Na mesma época, cercaram a montanha de Sião com uma alta muralha com fortes torres,
para que não fosse mais possível as nações pisá-las aos pés como outrora. E aqui é instituído pelos macabeus a festa de Hanukkah. Então, Hanukkah, cai sempre aí equivalente à primeira quinzena de dezembro, segunda quinzena de dezembro, digo, é, aonde a gente celebra acendendo o candelabro de 8 braços, porque a festa dura 8 dias, e esta festa é justamente por essa vitória dos macabeus, né? Aí, que foi na época do Império Grego. Tá? A gente está falando do tempo anterior a Yeshua, anterior ao Novo Testamento. Ainda na época do Império, saindo do Império Grego para o Império Romano, que foi o Império Seleucida ali na terra de Israel, onde você tinha uma mescla ali dos gregos e sírios, e que fez toda essa profanação com a terra de Israel. E a luta que aconteceu desses sacerdotes do Senhor, vencendo a batalha, tá? Eles venceram a batalha, dedicaram o templo novamente, e a partir daquele momento, o governo de Israel passou a ser administrado pelos sacerdotes, até que depois chegou o Império Romano, aí é a época que Yeshua nasce, né? Mas então, assim, veja que importância tem o livro dos Macabeus para trazer a conexão da história. A pessoa está ali lendo justamente uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, que é justamente depois da Reforma Protestante ali, e termina Malaquias, ela vai direto para o Novo Testamento, ela nem sabe quando foi que Malaquias foi escrito, que época que foi, o que, que aconteceu no meio. Ou seja, já surge o Novo Testamento, o Império Romano, a pessoa fica totalmente desconectada da história. Você consegue perceber como isso é danoso para as pessoas? E de repente até mesmo você já passou por tantas dúvidas que surgem, tantas questões, por que isso e aquilo, e não tem resposta. Porque nem muitas vezes os pastores têm, porque não estudam. Professores de escola dominical não têm. Embora o professor se espera dele que ele busque informação, né? E aqui eu quero compartilhar um do Novo Testamento agora, que é o chamado Poimenas tu Herma, né? Que é o livro do pastor de Hermas, né? Do grego. Uma carta, pode-se considerar um livro que não foi incluído no cânon cristão, e aí eu vou trazer alguns versos, algumas coisas que mostram o teor judaico dessa carta. Aí, Pastoral de Hermas, capítulo 26, primeiro mandamento. Uma parte, tá, gente? Antes de tudo, crê que existe um só Deus, que criou e organizou o universo, fazendo passar todas as coisas do não ser para o ser, que contém tudo e ele próprio não é contido por nada. Crê nele e teme-o, e temendo-o, sê continente. Observa isso e afasta de tu todo o mal, para que sejas revestido de toda virtude e de justiça, e viverás para Deus, se observares esse mandamento. Veja que coisa especial. Essa pastoral de Hermas traz para a gente a existência de um só Deus, ou seja, um monoteísmo, até mesmo como Paulo também vai escrever nas suas cartas. Mas temos mais um verso também que diz, no capítulo 32, o quarto mandamento. E ele respondeu, você tem ali mais, né? Eu peguei a parte final. Alcançarás o perdão de teus pecados passados, contanto que observes os meus mandamentos. Também os outros serão perdoados, se observares meus mandamentos e se caminharem nessa castidade. Queridos, alguém poderia me dizer aqui, que eu tenho certeza que alguns vão fazer comentários, né? Não são todos, mas alguns fazem. Ah, mas isso daí é a graça. Onde é que está a graça? Né? Se você guarda mandamento, a salvação não é pelas obras. Tá, mas o nosso Mashiach Yeshua, eu quero que você resolva isso, você que vai entrar aqui para fazer esse tipo de comentário. Resolva a questão. Um jovem chega para Yeshua e diz: Mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? Veja a pergunta: que faço eu para herdar a vida eterna? Yeshua diz: cumpra os mandamentos. Abre a sua Bíblia aí em português. Não precisa nem de grego, nem de hebraico, nem de aramaico. Cumpra os mandamentos. O jovem vai dizer: mas isso eu faço desde que eu nasci, desde pequenininho. Ah, perfeito. Ok.
Então, olha, para que você seja perfeito, está te faltando uma coisinha. Vende tudo que você tem. Vem e siga-me. Siga-me. Então, faltava para ele uma coisa, seguir o Mashiach. Mas ele guardava os mandamentos desde pequeno. E Yeshua falou assim: o que você deve fazer para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. E isso está harmonizado com o capítulo 17 de João, onde Yeshua ora, ele vai falar o seguinte: Pai, eu lhes entreguei a vida eterna, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Olha a vida eterna, o que que é? Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Então, você vê a conexão entre mandamentos, Deus e Yeshua. Então, assim, é uma conexão, uma harmonia perfeita. E aqui, nessa carta, nesse livro, você percebe como, na realidade, eu peguei só duas pequenas partes. Você tem o livro todo. Mas por que que esse livro não entra? Por que que ele não participa do cânon? É interessante para o cristianismo falar que tem que observar os mandamentos? Então o cristianismo vai começar a ensinar agora a lei mosaica. E isso não é interessante para o cristianismo, que a lei acabou para o cristianismo. Tá? Então, queridos, olha, eu espero que com essa segunda parte aqui do nosso trabalho sobre os livros apócrifos, você tenha entendido melhor, você tenha compreendido mais. Que, volto a dizer, né, porque no nosso primeiro vídeo, a gente talvez não deixou muito claro, né, como se a gente estivesse dando confiabilidade, credibilidade a todos os livros apócrifos. Não é isso que eu quis dizer na realidade, por isso nessa segunda parte eu retifico, né? Ou seja, há livros apócrifos que foram excluídos, sim, porque tinham um teor pagão, um teor herético no aspecto pagão, contrário às escrituras, à essência das escrituras. Mas outros, como estes que mencionamos aqui, foram deixados de lado, foram deixados de fora por causa do seu teor judaico. Não ia entrar no Novo Testamento, não ia ser considerado, tá? Então, fica aqui para vocês essa outra parte dos livros apócrifos. Ah, é muito importante que, como foi escrito, ouça tudo, leia tudo, retende o que é bom e se afaste da aparência do mal. Ou seja, o que não é bom, o que não é proveitoso, você deixa de lado. O que se harmoniza com o todo, se harmoniza com a essência da palavra, isso você traz. Isso você mantém. E aí eu volto ao tema que tanto material que existe dentro da tradição judaica, do povo judeu, que é rico em informação para te ajudar, para te esclarecer, para trazer informação que complementa o conhecimento das Escrituras. E por isso nós trazemos sempre para vocês informação da nossa Yeshivá, que é a nossa Yeshivá Azil. Aqui nós temos essa oportunidade de compartilhar com todos vocês aquilo que de repente você não tem acesso lá fora, que você não tem acesso em outros seminários teológicos, em outros cursos teológicos. Nós temos buscado trazer informação, trazer a essência das Escrituras, os comentários dos sábios de Israel, trazendo para vocês material didático, indicando materiais didáticos que te acrescentam com responsabilidade e temor, né? Então, seriedade das Escrituras. Então, queridos, nós vamos terminando aqui. Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial, tá? E espero que vocês desfrutem. Não esqueça, dá o seu like aqui, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo, é muito importante. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos, que o Eterno vos abençoe. Um abraço a todos. Shalom, shalom. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet.
No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e, sim, adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.